Já parou pra pensar como é que o cérebro, essa massa de tecido que a gente carrega na cabeça, consegue criar tudo? Absolutamente tudo o que a gente vive. Nossos pensamentos, nossos medos, nossas alegrias. Tudo isso nasce de uma conversa silenciosa que acontece o tempo todo aqui dentro. E pra gente entender essa conversa, a gente precisa começar com uma história bem surpreendente. Nossa história volta lá para 1848 e começa com um cara chamado Phineas Gage. Ele era um capataz de ferrovia, um trabalho super perigoso para a época. E um dia deu ruim. Uma explosão acidental fez com que uma barra de ferro, sim, uma barra de ferro, atravessasse o crânio dele. E o mais inacreditável é que ele sobreviveu. E é aqui que a coisa fica fascinante. Gage ainda conseguia pensar, ainda se lembrava das coisas, mas seus amigos diziam que ele não era mais o Gage. Ele, que era um cara super responsável, virou uma pessoa impulsiva, rude. O caso dele foi uma das primeiras provas concretas de que quem a gente é, sabe, a nossa personalidade não é algo mágico. Está literalmente gravado na fiação do nosso cérebro. Então, para entender essa fiação, a gente precisa dar um zoom bem profundo até chegar no mensageiro fundamental do nosso sistema nervoso, o neurônio. Pensa em cada um deles como uma peça-chave nesse quebra-cabeça gigantesco que forma a nossa realidade. A primeira parte desse mensageiro são os dendritos. Imagina que eles são como as antenas do neurônio. Eles estão o tempo todo ali, ouvindo, captando sinais de milhares de outras células vizinhas. É basicamente a caixa de entrada de informações. Depois que os dendritos recebem uma mensagem, ela vai para o corpo celular, ou soma. Esse é o quartel-general da operação. É aqui que o sinal é processado, sabe? E onde é a decisão de passar a mensagem adiante é tomada. Ah, e claro, é o que mantém a célula inteira viva. Se o sinal for forte o suficiente, ele é enviado por esse cabo de transmissão bem longo, o axônio. E quando eu digo longo, é longo mesmo. Alguns são super curtinhos, mas outros podem ter mais de 1 metro, indo da base da nossa coluna até o dedão do pé, por exemplo. E para proteger esse cabo, tem a bainha de mielina, que é um verdadeiro superpoder. Pensa nela como o isolamento de borracha de um fio elétrico. Sem ela, o sinal ia se perder pelo caminho e seria muito mais lento. Com ela, a mensagem viaja numa velocidade e com uma eficiência absurdas. Tá, então como é que essa mensagem realmente viaja pelo axônio? Não é como a eletricidade num fio de cobre, não. É um processo biológico muito mais engenhoso. É uma onda eletroquímica que a gente chama de potencial de ação. Vamos acompanhar essa onda passo a passo. Normalmente, o neurônio está ali, de boa, em estado de repouso, com uma carga negativa por dentro. Mas aí vem um estímulo e é como se um portão se abrisse. Íons de sódio, que são positivos, entram com tudo. Essa avalanche de carga positiva inverte a situação e, pá, dispara o sinal. É a despolarização. Mas isso dura só um piscar de olhos. Logo em seguida, outros portões se abrem, íons de potássio saem e a carga negativa volta ao normal. É essa dança ultra rápida que cria uma onda, viajando por todo o axônio. E a que velocidade essa onda viaja? Até 300 quilômetros por hora. Isso é mais rápido que um trem de alta velocidade. É por isso que dá para pisar num prego e sentir a dor quase que instantaneamente. E aqui vem o ponto-chave. Esse sinal é super confiável. Não existe meio sinal ou sinal fraquinho. Uma vez que o neurônio decide disparar, ele vai com força total até o fim. É um sistema de tudo ou nada. Isso garante que a mensagem chegue no destino final intacta, sem perder força no caminho. Muito bem, a jornada elétrica pelo axônio terminou, mas a mensagem ainda não chegou. Existe um espacinho minúsculo entre um neurônio e o outro, a chamada fenda sináptica. E o sinal precisa de algum jeito dar um salto para continuar seu caminho. E esse salto pode acontecer de duas formas. A sinapse elétrica é uma conexão direta, super rápida, ótima para reações de reflexo, por exemplo. Mas a grande maioria das nossas sinapses é química. É um processo um pouco mais lento, mas é essa complexidade que permite toda a nuance do nosso pensamento, da nossa memória e das nossas emoções. Nessa passagem química, o processo é bem legal. Quando o impulso elétrico chega na pontinha, ele libera esses mensageiros químicos, os neurotransmissores. Eles atravessam esse espacinho e se encaixam do outro lado, nos receptores do próximo neurônio, como uma chave numa fechadura. E pronto, a mensagem foi entregue e o processo todo começa de novo. E aqui está a parte genial do sistema. A mensagem não é só um simples continue. Dependendo do mensageiro e do receptor, o sinal pode ser excitatório, ou seja, dizendo dispare, ou pode ser inibitório, mandando um calma, segura a onda.
Essa capacidade de acelerar ou frear que permite toda a complexidade do processamento no nosso cérebro. Agora, vamos dar um passo para trás. Vamos sair desse nível microscópico e ver como tudo isso se junta para formar o quadro geral. Vamos voltar para a escala do cérebro. Lembra daquele processo todo que a gente acabou de ver? A onda elétrica, a passagem química. Agora, tenta imaginar isso acontecendo não em um neurônio, mas em 86 bilhões deles. Todos ao mesmo tempo, cada um conversando com milhares de outros vizinhos. É uma rede de uma complexidade que é quase impossível de imaginar. A memória de um rosto, a sensação de felicidade, a decisão de levantar da cadeira. Tudo isso é o padrão que surge dessa conversa coletiva. Não é uma única faísca, mas uma sinfonia de bilhões delas, tecendo a nossa experiência consciente a cada milissegundo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem profunda. Se a base de tudo que a gente é pode ser rastreada até essas interações elétricas e químicas, o que isso realmente nos diz sobre a natureza da consciência, da identidade e da própria experiência de ser humano?